Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, mas abençoe mesmo. Eu creio que quando as pessoas ouvem, dão atenção à palavra de Deus, elas são abençoadas, porque Deus fala, Deus ensina, Deus orienta, Deus guia para que as pessoas, Ele dá a direção para que as pessoas possam segui-lo e colherem os bons frutos. Olha só, nós temos falado sobre o reino de Deus, o reino do mundo e o reino de Deus. Ontem falamos a respeito de Paulo, né? Você vê que a história de Paulo reflete bem o que era o reino do mundo, o reino deste mundo e o reino de Deus. O apóstolo Paulo era um ferrenho perseguidor da igreja, dos cristãos. Por que ele perseguia a igreja? Por que ele perseguia os cristãos? O que o motivava a perseguir os cristãos? Porque os cristãos estavam vivendo sob o domínio, a direção do Espírito Santo, o reino de Deus. E quem vive no reino de Deus, com certeza, é perseguido pelos que vivem no reino do mal, o reino do mundo, o reino do inferno. Então, o apóstolo Paulo vivia no reino da religiosidade. O apóstolo Paulo vivia perseguindo aqueles que queriam só o bem. E, em contrapartida, ele, Paulo, só queria o mal deles. Mas Paulo tinha uma coisa de boa, muito que Deus aprecia demais, que se chama sinceridade. Paulo perseguia o reino do mundo, ou melhor, o reino de Deus, que era o reino dos cristãos. Por quê? Porque ele cria com sinceridade no reino em que estava vivendo, o reino da religiosidade, o reino da lei inflexível, olho por olho, dente por dente. Ele tinha aprendido isso desde criança. Então ele estava agora querendo que todo mundo também se sujeitasse à lei do olho por olho, dente por dente. Então Paulo vivia no reino das trevas, o reino do mundo, da religiosidade. E quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, é claro que ele se entregou espírito, alma e corpo. E de perseguidor tornou-se perseguido, porque agora ele estava inserido no reino de Deus. E os companheiros dele, lá da religião, ainda estavam no reino do mundo, o reino das trevas. Ora, o apóstolo Paulo, então, pagou com a sua própria vida o preço de estar no reino de Deus. E Jesus disse isso. Jesus alertou seus discípulos antes de subir aos céus. Ele disse, olha, bem-aventurados que quando vocês forem perseguidos, odiados, difamados, quando forem injustiçados, bem-aventurados sereis, porque por causa do meu nome, quer dizer, por causa
do Senhor. Eu sou o rei dos reis, disse Jesus. Em outras palavras, estava dizendo, sou o rei. Eu vim a este mundo para dar a minha vida por aqueles que querem a verdade, que buscam a verdade, que são sinceros, embora estejam vivendo na mentira, querem a verdade. Eu vim dar a minha vida. Então, para entrar no meu reino, é preciso negar o reino do mundo, o reino das trevas. Eu estava pensando ainda há pouco, comigo, com os meus botões. Por exemplo, agora mesmo, nesse momento, antes, aí no Brasil, ainda não são 3 horas da manhã. E esse é um horário, digamos assim, difícil de estar acordado. As pessoas estão dormindo, descansando, etc. Mas, para entrarem no reino de Deus, para receberem o Espírito Santo, que é o Espírito do reino de Deus, há pessoas que levantam antes das 3 horas para buscarem a Deus. E isso não é uma coisa normal, não é uma coisa comum. Porque quem tem esse interesse em interromper o sono pela madrugada, especialmente às 3 da manhã, antes das 3, e buscar a Deus? Quem neste mundo, no mundo de tantas ofertas, no mundo de tantos prazeres, no mundo em que você pega o seu telefone, o seu celular, que carrega no bolso, você traz até você. Você carrega o mundo dentro do seu bolso. E toda vez que você abre o celular, você tem acesso ao mundo inteiro, a todas as informações de prazer, informações de tudo que não presta do mundo. Há também a informação boa, quando a pessoa se interessa em buscar a palavra de Deus, em buscar as coisas de Deus, em buscar ouvir a palavra de Deus. Então, vocês que estão ligadas conosco neste momento, então, com certeza vocês estão buscando o reino de Deus. Vocês estão sacrificando o sono melhor da noite para entrarem no reino de Deus, ouvirem a voz de Deus, receberem informações, orientações, direção do Espírito Santo. Isso é extremamente importante para quem realmente quer receber o Espírito Santo, o sacrifício. O sacrifício. Paulo sacrificava, enquanto ele estava no reino do diabo, ele sacrificava para o diabo. Ele queria pegar as pessoas que eram do reino de Deus e matá-las, ou arrastá-las, ou aprisioná-las. Porque ele estava no reino do mal, o reino do diabo, o reino da mentira, o reino do engano, o reino da ilusão, o reino da hipocrisia. Mas quando ele teve um encontro com o Senhor Jesus, imediatamente ele deixou de ser perseguidor para ser perseguido. Agora ele estava do lado dos cristãos e estava sofrendo as consequências do que é viver no reino de Deus nesse mundo. Porque quem vive no reino de Deus nesse mundo, é óbvio que vai ser injustiçado, vai ser odiado, vai ser perseguido, vai ser difamado, vai sofrer. São as tribulações por causa da fé
São as tribulações por causa da fé no Senhor Jesus. Não é por causa dos seus interesses pessoais. Não são sofrimentos porque querem conquistar uma vida melhor. Não! São os seus sofrimentos por causa da sua fé no Senhor Jesus, por causa do reino da luz, por causa do reino de Deus. E eu queria que você meditasse comigo no que nós estávamos ontem meditando e escrevendo sobre o início do reino de Deus neste mundo. Deus, alguém há de perguntar, como é que Deus permitiu o reino do mundo, o reino do diabo? Deus não permitiu, Deus fez o reino de Deus. No meu entendimento, e você deve pesar as minhas palavras, você deve conferir palavra com palavra que eu falo, porque eu sou homem, sujeito a erros, falhas. Então, confira estas palavras com respeito ao reino de Deus, porque eu entendi, no meu espírito, eu entendi que o reino de Deus começou com a criação dos céus e da terra. É isso que eu entendi. Aí você vai entender também. Olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra. Os céus e a terra. Os céus que Deus criou é o universo. Não é o céu onde Deus está. Mas os céus, quer dizer, o firmamento. Ele criou o firmamento e lá colocou o sol, a lua, as estrelas, etc, etc, etc. E a terra. A terra, então, era o menorzinho. Ele fez muitos planetas. A terra é o menorzinho deles. A terra, no universo, a terra é como um grãozinho no meio de toda a areia que existe no mundo. A terra é um grãozinho só. Mas Deus achou por bem fazer o seu reino ali na terra. E ele, quando criou os céus e a terra, você pode ler isso em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, os dois primeiros capítulos falam da criação. Deus criou tudo perfeito. Deus criou o reino de Deus na terra. É esse o meu entendimento. Ele criou o reino de Deus na terra. Criou a terra e na terra colocou o reino de Deus. O reino de Deus na terra era perfeito. Pode ver lá, confira isso na Bíblia Sagrada, lá primeiro, capítulo 1 e 2, os dois capítulos, primeiros capítulos de Gênesis. Então, como ele criou o reino de Deus na terra, o que ele fez? Ele colocou um casal na terra para desenvolver, para crescer e se multiplicar, para que este casal viesse gerar uma família divina aqui na terra, perfeita. Pudessem gerar filhos e esses filhos viessem ajudar Adão e Eva a cuidarem deste mundo, cuidarem da terra. Está escrito isso lá, em outras palavras. Então, tudo era perfeito. O reino de Deus na terra, tudo era perfeitíssimo. Tudo era perfeito. Só que Deus colocou Adão e Eva como mordomos dele na terra. Quer dizer, mordomo é aquele que cuida da casa, da fazenda, do sítio, para o seu senhor, o dono. Deus colocou Adão e Eva como mordomos de toda a criação.
Só que, todo mundo já sabe, Adão e Eva resistiram à ordem de Deus, porque Deus havia posto a árvore do conhecimento do bem e do mal lá no meio do jardim e disse, olha, não toques nesta árvore, nesse fruto. E eles desobedeceram à ordem de Deus. Ora, no que eles desobedeceram à ordem de Deus, à palavra de Deus, automaticamente eles obedeceram à voz do diabo. Que quer dizer o seguinte, eles deixaram de servir ao Criador para servirem o diabo ou Lúcifer. Com isso, Adão e Eva entregaram de bandeja, de graça para Satanás, o domínio que eles tinham de toda a terra. Eles tinham domínio, está escrito. Leia lá, capítulo 1, versículo 28. Eles tinham domínio de tudo, Adão e Eva. Tudo era perfeito, tudo era perfeitíssimo. E Deus lhes deu autoridade, lhes deu domínio sobre todo o reino de Deus. Mas eles quiseram ser igual a Deus, conhecer o mal também. E o diabo, o que o diabo queria lá no céu, o desejo dele lá no céu de querer ser igual a Deus, o diabo, esse espírito, o diabo passou para eles e eles quiseram também conhecer o mal, porque o bem eles conheciam e viviam no bem, mas eles quiseram conhecer o mal. Isso foi suficiente para que eles fossem expulsos do jardim do Éden e, obviamente, a terra que era perfeita, que era o lugar do reino de Deus, a terra foi amaldiçoada. Quando Adão e Eva pecaram, a gente sabe, a terra, a origem deles, que é pó, foi amaldiçoada. A terra era abençoada, a terra se transformou e foi amaldiçoada, foi maldita. Maldita. Deus falou, por tua causa, Adão, a terra é amaldiçoada, será maldita. Você vai ter que suar para comer o fruto da terra. Então a terra agora vai produzir cardos, espinhos, e vocês vão sofrer. E eu não posso fazer nada porque vocês decidiram isso por si só. O reino de Deus, então, desapareceu da terra. Por quê? Porque toda a terra estava agora contaminada com o pecado. Estava sob o domínio de quem? O domínio de Satanás. Porque a palavra que você ouve, essa palavra é do bem ou do mal. Ela vai conduzir você. Você vai ser servo da palavra que você ouve. Se você ouve a palavra de Deus, você vai ser serva de Deus. Se você ouve a palavra do mundo, você vai ser serva do mundo. Obviamente do diabo. Essa é a realidade. Por isso que Jesus mandou pregar o reino de Deus. É chegado até vós o reino de Deus. O reino de Deus tinha sido arrancado da terra por causa do pecado. Como que o reino de Deus vai estar numa terra contaminada, amaldiçoada? Então, assim começou o reino das trevas, o reino do mal. Então, os primeiros filhos, um matou o outro, né? Caim matou Abel por causa da inveja, enfim, o pecado foi se alastrando, foi sendo gerado e multiplicado. E é o que nós estamos vendo no mundo. Deus não criou essa porcaria de mundo que nós estamos vendo. Injustiças,
crueldade, doenças, enfermidades, miséria, desemprego, fome, nada disso. Deus criou tudo perfeito. Você veja, pode ver isso lá em Gênesis capítulos 1 e 2. Já no capítulo 3, você vai ver a queda do homem, o início do reino do inferno, do diabo. Você vai ver o inferno neste mundo. O que Deus fez para consertar isso? Só tinha um jeito. Ele teve que vir a este mundo e dar a vida dele para salvar, não o mundo, mas salvar aqueles que são sinceros, aqueles que são verdadeiramente sinceros. Porque a pessoa sincera, ela pode ser como Paulo, cheia de pecado, um homem cruel, mau, perverso, e ele conta isso na sua história. Eu era um homem mau, eu era do mal, até que eu ouvi a voz de Deus, que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E quando eu vi aquela luz, ouvi a sua voz, então a minha vida mudou. Então Paulo deixou de ser cruel, mau, perverso, para ser o homem que agora viria dar a sua vida em favor daqueles que sinceramente querem viver na verdade. Então, por exemplo, agora mesmo, quando as pessoas estão buscando Jesus, buscando o batismo com o Espírito Santo, as pessoas estão buscando porque elas não estão satisfeitas com o reino do mundo, elas querem viver o reino de Deus. Mas a maioria não quer isso. Como que a gente pode entender os que vivem no reino desse mundo têm pensado, como que uma pessoa chega ao ponto de sacrificar suas melhores horas de sono, de descanso, de repouso, para buscar alguém que é invisível? Pois é. Só mesmo na cabeça desses cristãos loucos é que isso acontece. Pois é. Mas graças a Deus, a loucura do mundo, essa loucura do mundo, a fé nos faz loucos por Jesus, loucos para entrar no reino de Deus, loucos para entrar no reino da verdade, da vida eterna. E só quem a tem pode avaliar. Então, só pelo fato de você levantar de madrugada todo dia para buscar o reino do Espírito Santo dentro de você, que é o batismo com o Espírito Santo, isso é uma loucura da fé. Mas você pode ter certeza que Deus está vendo o seu esforço, o seu sacrifício. Ele está vendo, porque é o que está escrito, que o reino de Deus é tomado por esforço, por violência, melhor dizendo. Então, para você entrar no reino de Deus, não é assim, não é sambando, não é dançando, não é louvando, aleluia, aleluia. Não, minha amiga, meu amigo. Não é com adoração que você entra no reino de Deus. Você entra no reino de Deus violentando a sua natureza carnal, porque a natureza carnal, a natureza humana, ela contraria a natureza divina. A natureza divina é viver pelo Espírito, é viver pela palavra de Deus, é viver pelo invisível, é lutar pelo invisível. Mas, obviamente, isso é loucura para os que se perdem. Infelizmente, a maioria se perde porque vê isso como loucura. Mas quem
se esforça, quem se esmera, quem sacrifica o seu eu. Por exemplo, muitas pessoas têm perguntado e nós temos procurado responder com testemunhos. Todo dia nós estamos postando aí testemunhos de pessoas que o que elas tiveram que pagar, o que elas tiveram que fazer para receber o batismo com o Espírito Santo. Você pode verificar que ninguém recebeu o batismo com o Espírito Santo no louvor, na adoração. Não. Porque o louvor e a adoração tem que ser em espírito e em verdade. E enquanto a pessoa não tem o Espírito Santo, o louvor dela é só da boca para fora, é só sensações, emoções vazias. E Deus sabe que isso é uma realidade. Então, bispo, você está dizendo que eu não devo louvar a Deus? Não, eu não estou dizendo nada com respeito que você deve ou que não deve. Eu estou falando o que eu creio. Para você entrar no reino de Deus, você tem que sacrificar o mundo. E, às vezes, a pessoa é iludida com os louvores, com as adorações, com os sentimentos do coração, com a fé do coração. Ela é iludida, ela pensa que os louvores a faz entrar no reino de Deus, receber o Espírito Santo. Não! Você quer um louvor maior do que você sacrificar o seu eu, a sua vontade, sua carne, sacrificar o seu sono pela madrugada, por exemplo, para receber o Espírito Santo? Esse é um louvor que Deus se agrada. Porque cantar louvores, você ouve um hino, você fica cantando louvores, você participa de uma vigília e fica cantando, depois você sai da vigília, na hora da guerra que você está lá fora enfrentando guerra, os louvores não vão te ajudar a vencer aquelas guerras, não. Você tem que agir pela fé, a fé racional, a fé que não tem sentimento, a fé que você ou vai ou racha, ou é ou não é. Essa é a realidade. Então, amiga e amigo, e eu não estou falando contra o louvor, pelo contrário, eu estou valorizando o louvor. O louvor tem que ser em espírito e em verdade. Jesus disse, meu pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Espírito, quer dizer, na mente, na consciência, e em verdade, de acordo com a sua palavra. São estes que o Pai procura para adoradores, verdadeiros adoradores. Então, o louvor tem que ser sincero, e a sinceridade vem das profundezas da alma e com inteligência, não com emoção. Não com emoção. Mas voltando ao reino de Deus, para a pessoa adentrar ou entrar no reino de Deus, ela tem que sacrificar a carne. Porque é o que está escrito. Está escrito. Aqueles que estão na carne, ou carne e sangue, não herdarão o reino de Deus. Está escrito isso. Não está escrito? Se você não sabe onde está escrito, eu vou deixar aqui escrito, se eu não esquecer. Eu vou colocar aqui. Ninguém entra no reino de Deus na carne, na emoção, nos sentimentos, no coração, não. Se entra no reino de Deus quando sacrifica o mundo, o reino do mundo. Só pode entrar no reino de Deus se você sacrificar o reino do mundo. Não tem outra. Eu não creio que haja outra alternativa. Eu não creio. Porque é o que está escrito. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Não entram no reino de Deus. E Deus fala isso com respeito ao louvor. Jesus disse, porque o Pai procura adoradores que o adorem em espírito, quer dizer, inteligência e em verdade, de acordo com a sua palavra. Por que Adão e Eva? Porque
E como Adão e Eva poderiam ser salvos? Começar do zero. Só quando criam ou viriam a crer no Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela fé. Ele não conhecia Jesus. Eu creio que ele não conhecia Jesus, porque eles eram alma vivente, e é o que nós vamos falar amanhã. Adão e Eva eram almas viventes. E para conhecer Jesus, a pessoa tem que ser espírito, nascido do Espírito Santo. E isso é um milagre que só o Senhor faz, só o Espírito Santo, só o Senhor Jesus faz. Quem nasce da água, quem nasce da carne é carne, quem nasce da água e do Espírito é Espírito. Falaremos amanhã, mas, por enquanto, fica aí. O reino de Deus é chegado até você. Vale a pena sacrificar. Continue sacrificando. Se você tem que urrar de dor para entrar no reino de Deus, vale a pena. Vale a pena. Porque uma vez você entrando no reino de Deus, obviamente, o Espírito Santo vai estar com você. Ele vai fazê-lo perceber o reino de Deus. Ele estará dentro de você. Agora, o reino de Deus não está na terra, está individualmente, em cada pessoa que entregam suas vidas, que se rendem ao Senhor Jesus Cristo, que creem naquele que veio em espírito e deu a sua vida em favor, a sua alma, a sua vida em favor dos que nele creem. Falaremos amanhã sobre esse assunto. Deus abençoe e até lá, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.